Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Revolução NBS, que busca, em parceria do PSEG com a BR Carbon, qualificar os profissionais que atuam no mercado de carbono. E hoje vamos tratar do assunto que eu entendo que é o assunto mais importante. Já falamos desse assunto no nosso episódio número 2, onde trouxemos o Marcelo Rodrigues e o Jerônimo Roveda, que é o tema social, né? Vamos trazer aqui hoje um cientista social, pesquisador, doutor, que trabalha há muitos anos, e eu entendo que esse tema ele é o principal pilar, ele é a base para que qualquer projeto de carbono, de fato, tenha o que a gente chama de permanência, né? De que o projeto, de fato, exista no médio e longo prazo dentro da conservação ou restauração de ecossistemas. Por favor, Marcos Ortiz, que está aqui hoje, se apresente, fique à vontade. Olá, Danilo, obrigado pela oportunidade. Para mim é um grande prazer em poder contribuir com, né, o pensamento das ciências sociais aplicadas às soluções, né, soluções que o país precisa tanto, especialmente na área aí de produzir crédito de carbono, na área de fazer um desenvolvimento realmente sustentável da natureza. Eu tenho formação, né, em História e Ciências Sociais, me doutorei depois na Alemanha em Sociologia do Desenvolvimento e Educação de Adultos, e tive uma influência muito importante antes de tudo, antes da minha própria graduação, eu trabalhei com comunidades em alfabetização de adultos, em favelas, e foi muito importante porque desde ali, eu já entrei numa graduação focando muito o que seria possível fazer da aplicação das ciências humanas, ciências sociais, na vida concreta do país. E isso orientou todo o meu caminho dentro da graduação, das pesquisas que eu participei, dos grupos de trabalho que eu participei na universidade e também no processo de doutoramento. E voltei desse doutoramento, trabalhei em algumas universidades com concurso, algumas convidado, e depois me radiquei mais na Universidade Federal de Lavras, na cadeira de extensão rural, onde eu dialoguei muito com engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, ou seja, muitos dos profissionais de ciências agrárias que atuavam no campo, né? Seja no campo mais da produção agropecuária mesmo, que a nossa cadeira de extensão rural ela não tinha um viés fechado de a quem fazer uma boa extensão e comunicação rural, como também projetos sociais a partir daí, seja em unidades de conservação, seja em projetos de expansão florestal ou de recuperação de áreas degradadas. Daí fui formando todo uma expertise de provas de uso de metodologias convencionais das ciências sociais e metodologias não convencionais, que a gente chama metodologias participativas de pesquisa social, e também algumas etnográficas. Então, aí foi possível criar todo um conjunto de saberes, de fazer diferentes abordagens de comunidades, e a partir dessa experiência da universidade, fazendo extensão universitária com os alunos em vários tipos de situação, no meio rural especialmente, mas também em áreas protegidas e tudo mais, é que eu acumulei uma experiência que depois me levou a preferir trabalhar como autônomo, como consultor, e aí saí me dedicando a vários projetos na área, seja de formação, seja de pesquisa, levantamento e desenvolvimento e gestão e avaliação de projetos sociais. Na época, não vinculados a crédito de carbono, porque o Brasil teve sempre uma relação ainda lá atrás pouco precária, já são 40 anos de experiência profissional, que me dão essa tranquilidade de mexer com esses temas e tal, né? Tive poucas experiências na área de crédito de carbono diretamente, mas com muitos projetos com as mesmas comunidades que hoje o crédito de carbono precisa alcançar. Então, eu espero que esses conhecimentos possam aí contribuir, né, para ampliar, aumentar aí a elevação da régua, como você falou, do aprendizado que os projetos de carbono podem ter na área social. Queria entender de você por que e como
que o tema social, a atividade social, entra num projeto que visa mitigar as mudanças climáticas, né? Os projetos de carbono, seja por restauração ou conservação florestal ou manejo agrícola, eles têm o foco aí principal de uma questão de mudanças climáticas, né? De meteorologia e etc. Por que que o social, como que o social entra nesses projetos e por que que ele é tão importante? Nós temos várias fontes de referência por que o social se torna importante, tá, Danilo? Primeiro, é a própria legislação, né? A nossa legislação ambiental, eu acho que, especialmente, eu me considero um socioambientalista, a gente falhou muito quando o Brasil começou a absorver isso, de criar um direito ambiental que parece punidor do desenvolvimento, parece restrito, é um restritor de que as coisas possam ter uma ação econômica. E no fundo não é, né? O direito ambiental, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, é o único direito à vida, porque direito ambiental é direito da gente viver, por isso que a gente fala de mudanças climáticas, né? Porque ela está tirando nossa vida de uma forma surpreendente, né? Tirando a nossa possibilidade de habitat como espécie. Então, o direito ambiental prevê parceria social, né? É o único direito, por exemplo, o direito à educação compete ao Estado oferecer educação. A saúde compete ao Estado oferecer saúde mínima e veio o SUS. O ambiental não, está lá. O Estado e a sociedade devem serem responsáveis pela preservação. Então, o primeiro ponto está na própria raiz do direito ambiental. Sem a sociedade, a gente não faz conservação e não faz mitigação de mudanças climáticas. É impossível, né? Depois tem a própria raiz do pensamento sobre isso, né? Nós enfatizamos no nosso modelo de colonização a exploração dos recursos para um ganho econômico, né? O nome Brasil não é à toa, é do extrativismo do pau-brasil. Então, nosso nome está associado a um extrativismo que não pensou muito no social, desde da sua raiz, mas gerou muita riqueza. Então, nós somos um país muito rico, isso é um privilégio, nascer, né, nesse continente, né, país continental como nós temos, com várias formas de riqueza, e uma delas é a floresta. E a floresta é um fator de equilíbrio né, da questão da disponibilidade de carbono no ambiente, ou seja, também da saúde desse habitat, desse equilíbrio em todas as forças, né, dos quatro elementos, né, terra, ar, água e fogo, que vem pelo sol, das energias que nós temos, e essa combinação toda faz com que a gente olhasse para o nosso modelo e falar, nós não podemos pensar só no econômico, né? Aí a gente começa as primeiras discussões que vêm a partir de Rio 92, em que o social foi reconhecido, né? Começa a se cunhar o socioambiental, mas como um dos tripés da sustentabilidade. Talvez os ouvintes vão lembrar disso, né? Qualquer um que estudasse em qualquer escola que falasse sobre desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade ia lembrar do tripé, que é econômico, social e ambiental. Então, o conhecimento e a ação ambiental são necessárias, o resultado econômico, a ação para ter o resultado econômico são necessárias, mas você precisa ter no tripé, que é tripé para isso, dar equilíbrio, ter também o investimento social. O social tem que acompanhar a evolução dessa riqueza e a evolução dos conhecimentos ambientais, até para ele colaborar com a aplicação né, dos conhecimentos e ajudar a conservar né, os mecanismos e os ecossistemas, ao ponto desses ecossistemas continuar prestando serviço para nós, né? Então, a entrada do social não é uma novidade, porque sem social a gente não faz economia e também não faz o ambiental, né? Houve uma certa pretensão uma natureza, né, sem gente, né? E não é assim. A gente tem na obra, né, do Carlos Diegues, por exemplo, o mito da natureza intocável, né, como um mito mesmo, né? Hoje, cada vez mais se avança em pesquisas de até a formação da floresta amazônica, que tem vários lugares em que ela foi bosqueada, ou seja, ela foi plantada por seres humanos, né? Então, a gente hoje fala de uma floresta que nós temos que
proteger, conservar para poder manter o equilíbrio de carbono disponível na atmosfera, para nós termos nosso habitat ainda sustentável, que a gente possa viver nele, mas já é um fruto da ação humana e social. Então, eu acho que é um reconhecimento da própria importância que isso tem, e também sem essa parte do social, nós não vamos conseguir alcançar os objetivos que tem, inclusive para mitigar as questões da mudança climáticas. Que é o social dentro de um projeto de carbono? O que caracteriza o social dentro desses projetos que a gente tem trabalhado? Ok. Bom, a gente tem né, primeiro, os projetos de carbono tiveram uma certa tentativa mais no passado, e eu acredito que agora sim, nos últimos 10 anos, mas mais 5 anos de fato, é que a gente tem um renascer da importância do crédito de carbono, que eu sou favorável que eles existam, e sou favorável que eles sejam bem aplicados. Então, o projeto de carbono, primeiro ponto, está nisso que eu acabei de falar. Se a gente reconhece que o social foi quem montou a floresta, foram os povos originários, bosqueando ali, fertilizando aquela areia, colocando muda, trazendo a coisa ao ponto de que, é claro, tem todo um fator climático, um fator né, dos ciclos de vida do planeta que ajudaram a tomar essa floresta com esse volume, mas eu falaria também da Mata Atlântica. É, a partir do momento que eu já reconheço de partida que nós temos ali um estoque de carbono gerado pela ação social, pelos modos de vida que as populações viviam nesses lugares, nos deram de presente, que a gente está podendo lá explorar, tirar madeiras fantásticas para nossas obras, e nossas construções, e vários outros recursos que estão associados a isso. A gente, então, no projeto de crédito carbono, deveria era reconhecer esse valor, né? À medida que a gente reconhece esse valor social, a gente olha as comunidades que podem ser apoiadoras de uma proteção de determinadas áreas, por exemplo, que elas estão lá, né? Não existe nenhum lugar que seja desocupado na Amazônia, por exemplo, né? Nós temos até populações que não têm contato com a nossa civilização humana, mas estão lá, tem ser humano lá, né? E porque eles estão lá, não é à toa, né? É um processo de ocupação prévia e depois ocupação posterior, já mesclada no processo de colonização, e depois o exército da borracha e tal. E a gente tem que olhar o projeto de carbono como um reconhecimento desse papel social para que essas florestas existam. Se a gente já olha com isso, a gente já coloca o valor social numa outra questão que deve ir muito além dos projetos de carbono, de que o empresário que está fazendo o seu projeto de crédito está querendo fazer uma filantropia, uma ajudazinha à comunidade, ó, já que ela está lá, como se fosse um coitadinho, né? Que tá, né? São comunidades muito vulneráveis em vários aspectos, né? Hoje a vulnerabilidade já começa porque qualquer documento você precisa de digitalização, e essas pessoas, muitas delas, não têm nem acesso à internet ainda. Então, elas têm muitas necessidades, elas têm, de fato, muitas vulnerabilidades associadas a um apartamento dos benefícios do desenvolvimento moderno e contemporâneo, das tecnologias e tudo mais, mas, de outro lado, ela é ainda a única parceira que pode nos ajudar a manter a floresta. Então, eu deveria desenvolver no projeto de carbono um olhar estratégico empresarial. Eu estou me associando a um parceiro que vai me ajudar a realmente manter aquela floresta lá. E a partir desse momento, eu não olho o projeto como um presente, uma migalha, porque coitadinhos estão ali. Eu olho meus projetos como um olhar de fato estratégico. E aí eu preciso tomar uma decisão no meu projeto de carbono, o quanto que eu quero dividir meu ganho com esse, já que eles são estratégicos, né? Porque todo mundo hoje tem um certo discernimento de valor, né? Mesmo sem acesso, essas comunidades criam cada vez mais um volume grande de troca de informações. Todo mundo tem noção de valor, não é só daquela madeira nobre que vem um comprador e oferece muito dinheiro para ele derrubar clandestinamente e jogar no rio para ser levado embora. Tem já uma noção de valor mais ampla e geral,
Inclusive, eu trabalho muito na Amazônia, as comunidades sabem da importância hoje da floresta como regulação climática, né? E como produtora de chuvas até para o sul-sudeste e que evita a desertificação de determinadas áreas no próprio nosso país, que é bem imenso. Então, à medida que o projeto de crédito de carbono, né, além das exigências que a sua certificação traz da parte social, ele poderia ver como um ganho que essas comunidades, né, elas estão lá, e se tem floresta, parte é porque elas agiram de uma forma diferente nessa intersecção com as florestas, e se elas agiram diferentes, elas precisam ser recompensadas, precisam ser valorizadas a partir dos projetos sociais que estão inseridos nos projetos de crédito de carbono. Aí eu crio um patamar, de fato, de uma associação de negócio, é estratégico, né? E não de uma doação, de uma filantropia, de que eu estou fazendo um esforço enorme aqui no mercado, pegando dinheiro e levando dinheirinho para esse pobre que nunca vai ter esse dinheiro. Se a gente vai com uma lógica de não ganha-ganha, é muito provável que a gente não consiga um patamar de responsabilidade de troca na proteção deste crédito que precisa ficar estocado ali na floresta. Esse ponto que você trouxe, eu acho que é fundamental, né? As empresas, os desenvolvedores de projetos, têm que entender que esse envolvimento social, ele é necessário para o sucesso do projeto, inclusive, né? Para a permanência do projeto no longo prazo. São essas pessoas que estão ali que vão, de fato, proteger aquela área que protegeram no passado e vão continuar protegendo. Mas eu queria que você falasse um pouco da complexidade que são as comunidades na Amazônia, por exemplo, né? Porque existe muito preconceito, né? Na Amazônia, a comunidade, já imagina a galera, os ribeirinhos, extrativistas, ou imagina os indígenas lá usando as suas roupas e tal. Mas o gradiente de heterogeneidade das comunidades, dado a ocupação histórica e as influências externas que hoje em dia tem, da própria pecuária. Hoje em dia tem comunidades tradicionais que já estão virando pecuaristas, né? E como lidar com isso? Queria que você falasse um pouco dessa diversidade, dessa complexidade que existe, que não dá para fazer uma receita de bolo. Essa que é a grande verdade, né? Para você chegar numa comunidade e trabalhar com elas. Com certeza. Eu trabalhei poucos meses a serviço de uma empresa de crédito de carbono, e o primeiro esforço foi explicar para a empresa que a gente tem uma cesta de metodologias, né? Tem que ser uma cesta, às vezes são abordagens mais formais de pesquisa social, às vezes são abordagens mais não formais, não significa que tem valor, que não tem valor científico e de conhecimento, pelo contrário. Então, a gente da área social precisa instrumentalizar o projeto a reconhecer, dentro de uma própria área, por exemplo, numa área que a gente foi fazer, tinham, no mínimo, 4 tipos diferentes da comunidade olhar para a floresta. Uma que já estava vendo o valor da pecuária, e tem um valor para eles, eles não vão para a pecuária porque não tem valor, tá, gente? É que eles comparam, eles não são bobos, né? Eles comparam se ficar entrando lá, naquelas condições de risco enorme, insalubridade, a extrair, por exemplo, né, o látex das árvores, quanto que isso dá no ano e quanto que dá se ele pôr umas cabeças de gado ali depois que derrubar e ainda vender algumas madeiras. Então, assim, isso é calculado, há uma racionalidade nas comunidades presentes. Então, a gente primeiro não pode negar que as pessoas passam por ansiedades, por vontades, por desejos, muito parecidos como todo mundo. Elas querem estar incluídas, elas querem que seus filhos fiquem por perto, elas querem ver seus filhos progredirem mais que elas. E elas fazem esse cálculo. Então, numa determinada área, nós encontramos tipos assim, comunidades que já estavam, até por conta da questão geográfica mesmo, com mais acessos, se transformando em pecuaristas, porque era rentável, mesmo que seja de curto prazo, que depois os pastos vão falir e tal, era rentável. Comunidades que não, são de extrativistas mais raiz, vamos chamar assim, que seus bisavós, os avós chegaram, muitos sofreram com muitas doenças e tal, mas conseguiram criar um equilíbrio de vida usando a floresta em pé.
Não que aqueles pecuaristas também não usaram, mas a mentalidade vai evoluindo, né? As coisas vão tendo dinâmica, e tem um vínculo, então, mais da tradicionalidade do uso da floresta, sim. Outras comunidades que já têm essa tradicionalidade, mas inclusive com vínculos de espiritualidade, ou seja, elas encontram, né, mesmo não os indígenas, encontram ali um certo sagrado de estar se relacionando com a mata, e tem algumas que são comunidades aí, sim, de transmissão de oralidade mais originária, que são completamente de espiritualidade. Elas não querem olhar aquilo como um valor, como sempre, né? Claro que eles também querem dinheiro para andar e ter algumas coisas, ter um motor rabeta, ter seu celular, ter acesso à internet, enfim, todos os confortos que todos nós merecemos e foram criados pela tecnologia para o bem-estar da sociedade. Então, já no mesmo projeto, Danilo, a gente não pode pensar numa única abordagem, já daí, entendeu? E eu preciso descobrir isso, né? Então, eu preciso ter uma estratégia, um plano de chegada. A empresa que eu estava falhou, por exemplo, que ela queria chegar pelo feitor, né? Eu chamo até feitor porque é um modelo bem antigo do dono ali. Aquele cara que é o tomador de conta, que parece que se relaciona bem com as comunidades, mas as comunidades são espertas, elas sabem agir para sobreviver naquele meio, né? Então, algumas com lideranças mais simpáticas conseguem fazer uma relação com este tomador de conta aparentemente mais amistosa, mas também pode estar sabotando, e não é por sacanagem, tá, gente? É por interesse, igual como jogo de interesse em qualquer, e o sistema capitalista é ótimo nisso, e é ele que é o especialista nisso. Então, a gente não pode julgar ninguém, né, nesse sentido. A gente tem que saber estrategicamente como é que eu estou chegando. Aí eu preciso de fazer um mapeamento dessas comunidades, diferenciando essas formas, né? Tem comunidades que são muito mais já inseridas em meios urbanos ou em meios de comunicação mais contemporâneos, tem comunidades que são mais isoladas, tem comunidades que têm essa visão mais espiritualizada da floresta, tem comunidades que não têm. A partir de conhecer isso melhor, que não é só via liderança, eu sempre respeito muito conversar com as lideranças, mas tem lideranças que já não são mais legítimas, já estão velhas, já não tem mais, tem novas lideranças vindo, mas que eles impedem, tem uns lugares que não, que há um processo de renovação das lideranças consciente da comunidade, tem comunidades que foram bastante influenciadas pela Igreja Católica, né, da teologia da libertação, ela tem uma postura mais crítica política, tem comunidades que não tiveram essa influência, e hoje tem influência das igrejas evangélicas, ou seja, você tem um mosaico de possibilidades dentro de um único projeto, dependendo do tamanho da área, né? Aí, cabe você ter uma cesta de ferramentas metodológicas de ciências sociais para abordar isso, equacionar quais são essas diferenças, começar a conhecê-las e aí você definir um sistema de abordagem. Você tem que ter clareza, por exemplo, no teu padrão de ganho e no padrão de ganha-ganha que você quer oferecer, né, como eu estava defendendo antes, e à medida que você tem isso claro, aí você vai começar a realizar os diálogos com cada comunidade de acordo com essas características que ela tem, né? Para cada uma vai de um jeito. Aqui hoje está mais vinculada às comunidades neopentecostais, você tem que ter uma relação de confiança com os pastores, com o pessoal que fica ali guiando essa relação, as que são mais politicamente organizadas, baseado numa experiência da Igreja Católica combativa social, você tem que ter uma outra forma, mas para todas elas você tem que ter um padrão do que você está oferecendo, né? Uma equanimidade do que você está levando dentro do interesse. Cada qual vai ter uma forma distinta de construir a reflexão do projeto que ela pode estar ajudando, até do compromisso que ela vai ter com você de ajudar a fazer a vigilância ambiental das árvores, por exemplo, quando se trata de projetos com floresta em pé. E aí você vai diferenciando os acordos, mesmo tendo um padrão mínimo da entrega econômica que você vai fazer. Só que a costura vai ter que ser necessariamente distinta a partir dessa realidade. Quando é mais homogêneo, por exemplo, você está fazendo um projeto numa área indígena, mesmo numa área indígena, lá dentro tem diferenças, né? Só que eu, por exemplo, métodos que eu uso numa comunidade mais politizada não pode ser usado nos indígenas, porque eles gostam de falar mais muito longamente. Eu tenho que planejar o campo da minha equipe, no mínimo
uns 3 dias a mais e a logística a mais para ficar numa comunidade indígena. Quando é uma comunidade mais pentecostal, já é outro tempo. Então, toda a mobilização dessas pessoas, a forma como eu costuro o diálogo, elas têm que ser diferenciadas. Eu tenho que prever já de antemão, para montar as equipes que eu vou a campo, eu preciso prever, é, se eu tiver um mapa anterior, melhor, né? Isso dá para fazer hoje com conversas virtuais, um certo pré-mapeamento. A partir daí você traça estratégias distintas para cada um desses tipos de comunidade, e aí você consegue dimensionar de uma forma bem racional o tempo da equipe que vai fazer o trabalho para o desenvolvimento do projeto social, né? Que às vezes a gente erra muito de longe. Você calcula, não, eu vou ali, passo 3 horas em cada comunidade, já saio com. Não vai ser possível, né? Um dia basta, às vezes não. Dependendo dessas informações, dessa diferenciação que eu estava te falando, Danilo, você vai, então, traçar uma estratégia, traçar um tempo e vai equalizar melhor o teu planejamento de campo. E aí sim você vai poder fazer um bom trabalho de relação à comunidade, de uma boa comunicação, dela poder te compreender, né? E ela precisa te compreender, porque se não compreender, não vai ter o mínimo de confiança e não vai ter parceria. Portanto, seu projeto vai ser meia boca ou não vai funcionar. Eu queria entrar agora num contexto mais prático de abordagem e relações e etapas posteriores após uma primeira abordagem, mas antes eu queria contextualizar um pouco os cenários que eventualmente existem dentro do projeto de carbono, né? Existem aquelas propriedades que você vai fazer um projeto de carbono, onde é uma propriedade privada, não existe comunidade lá dentro, mas por uma demanda do processo do CCB, que é um selo que dá mais valor ao carbono, e também, claro, por mais que eventualmente não existem comunidades dentro da área de projeto, o entorno é super importante, né? Você precisa ter uma boa relação com o entorno das pessoas que estão ali para o projeto ter projeção. E aí, nesse caso, é um social que eu diria relativamente mais simples. Você precisa ter uma relação com o social, com as comunidades, seja quem for no entorno de projeto, e você calcula aí quais são os benefícios, como que você vai trazer esse recurso. Tem um segundo cenário, que é quando é uma propriedade privada de um único dono, mas tem uma comunidade lá dentro. A gente sabe dessa realidade na Amazônia, que às vezes existe, o cara tem o título da terra, em alguns casos de maneira errada, tô trazendo os certos, né? Não estou falando de grilagem, estou falando de realmente o Uhum. cara tem, por algum título histórico da terra, da família dele, ele tem direito, ele comprou aquela propriedade, mas existem pessoas que estão lá dentro, às vezes poceiros tradicionais e etc. E aí, nesse caso, é mais complexo. Nesse caso, você precisa fazer, eventualmente, um CLPI, Uhum. né, um envolvimento da sociedade, da comunidade. E existe um terceiro cenário que eu queria trazer, que é quando, de fato, a comunidade tem o direito de uso real daquela propriedade, né? Uma terra indígena ou uma comunidade de uma resex extrativista, que daí ainda é mais complexo, porque daí agora você precisa, dentro da associação da sua comunidade, fazer um projeto de carbono onde eles são donos desse crédito de carbono. E hoje, dentro do projeto de lei que foi aprovado, para projetos de conservação, pelo menos 70% desses créditos precisam ser da comunidade, e para projetos de sequestro de carbono, de restauração, pelo menos 50%. Né? Então, eu estou trazendo um pouco esse cenário só para enriquecer um pouco mais o debate. Eu queria que você falasse um pouco, dentro dessa complexidade, como que você vê a prática, de fato, de chegar. Eu estou com um projeto novo de carbono num determinado local. Como é que eu vou planejar isso? Como é que eu vou abordar essa comunidade? Primeiro, nos 3 casos, né, vamos deixar o terceiro caso, que é de Resex e tal. Eu estou até prestando serviço para o ICMBio atualmente, e primeiro, os próprios de Resex, eles têm um direito, né, ao modo de vida e ao domínio territorial, desde que junto com o ICMBio, no caso, que tem um acordo de domínio, né? Esse acordo são ratificados. O CMBio está fazendo um investimento altíssimo, é nisso que eu estou ajudando, para levantar e tornar essas famílias de fato beneficiárias, bem identificadas, porque também no processo mais recente tem invasão e tal.
Então, nesse terceiro cenário de Resex, como a comunidade assim, normalmente elas são já organizadas numa associação mãe, que eles chamam, e no conselho gestor da unidade. E é só levar a proposta para o conselho gestor, né? Bem preparada, com a informação clara, que eu investiria numa certa esclarecimento, num diálogo com o ICMBio para fazer um esclarecimento para os seus gestores do que é essa chegada desse projeto. A chegada não deveria ser apartada dessa influência, porque eles são a autoridade que estão naquele território em cogestão territorial, e você tem o conselho, normalmente muitos deles estão bem ativos, né? Eu estou com o mapeamento dos conselhos de ICMBio, 80% estão bem ativos, alguns estão em reativação, e em breve, talvez 95% dos conselhos de Resex vão estar em plena ativação. Então, você tem um campo de trabalho muito rico nesse cenário, e aí a chegada é via conselho e via associação mãe. Tá? Isso aí é óbvio, porque esses são os pontos institucionalizados de domínio daquele território, até porque eles têm acordos, têm contratos que são até sacramentados por portarias federais e tudo mais. Então, esse a complexidade é você saber fazer articulação interinstitucional diante da parte com quem você está fazendo a gestão, tá? Para essas que são mais, entre aspas, os gestores e cogestores do território, não são proprietários, né, no sentido tradicional de propriedade da terra. Nos outros dois cenários, eu considero quase raro, né? As propriedades que são bem formalizadas, é quase raro a propriedade que não tem nenhuma comunidade dentro. Tem uma ou outra, tá? Num projeto que eu trabalhei, por exemplo, a questão dominial não estava tão clara, né? E o proprietário se alegava proprietário de tudo aquilo, mas bastou algumas primeiras comunidades, uma conversa com as comunidades que eram consideradas dentro da área, elas não reconheciam aquela cadeia dominial porque tinha um outro dono de seringal. O que acontece é que isso é muito diferente de estado para estado, então você tem que fazer primeiro uma análise dominial do território bem importante, tá? A gente tem até lá no mestrado da ESCAS uma menina que está se especializando nisso, porque é muito importante, a Sônia. Porque você precisa olhar o quanto que aquela área de fato não tem nenhuma comunidade ou não, porque já a inverdade nisso pode causar um dano muito grande na sua primeira relação, né? De fato, podem ser externos, moradores, como você falou, mas um técnico do INCRA me disse, qualquer área acima de 12 mil, 15 mil hectares, já tem uma certa suspeita, sim, porque nem na transferência dominial isso foi possível ser acumulado de uma forma tranquila e legal. Assim, claro que tem as suas boas exceções, mas variou muito de estado para estado. No Acre, teve todo um esforço do Instituto de Terras lá do Acre que fez uma limpa nisso tudo e é mais definido, de fato, a fronteira, quem está morador dentro e quem é vizinho, vamos chamar assim, né? Ele é da faixa, como você falou, num dos cenários. Na Amazônia, não, já teve uma confusão, lá veio uma lei, falou assim, os donos de seringal que conseguirem registrar e pagar os impostos até tal período, do resto vai voltar para o Estado e o Estado vai distribuir isso aí, né? Então, aí, nesse canto, que a tradicionalidade de quem eu considero dono daqui é diferente de comunidade para comunidade. Então, aí já pode causar um processo de desconfiança muito grande. Então, você indo bem informado e, de fato, com bastante clareza que essa área é minha e não tem ninguém dentro, então, eu quero que vocês, vizinhos, me ajudem a fazer a vigilância ambiental da minha área, e eu, em troca, ofereço isso, isso e isso. Aí tem que ter, de novo, bem clareza até que ponto você está tratando. De novo, não levar como um processo filantrópico ou de doação. É estratégico que esses vizinhos ajudem a conservar a área, porque esses vizinhos estão sob assédio de várias forças, seja do agronegócio ou seja até das milícias e das partes, então, e de garimpeiros, né? E eles entram por algum veio, e às vezes pode ser por alguma dessas comunidades ou família dentro dessas comunidades de entorno, vamos chamar assim, vizinhas às áreas que não têm comunidade. Então, tendo bem clareza da questão dominial, aí você vai olhar para isso. Se é morador
você tem, como você falou, uma certa agora exigência de uma certa partilha de benefícios, aí você tem que chegar claro com essa exigência, e é claro, quando eu digo com bastante transparência, que você não quer dar um nó, você não está usando ou fazendo só porque a regra manda, mas no fundo você vai querer dar um nó na coisa. Então, essa clareza é importante, essa transparência, e também para a comunidade, porque também, às vezes, na comunidade tem gente querendo dar um nó. Não estou dizendo que tem esse interesse, mas a transparência é muito importante, isso em todos os três casos, tá bom? Só que no primeiro, como a repartição ela é diferenciada, mas você precisa que essas famílias sejam parceiras na proteção de invasão externa para dentro da propriedade, é um tipo de acordo. Naquelas que são moradoras, aí você tem que resgatar o histórico, se estão ali há muito tempo, se é uma chegada recente que talvez não tem tanto direito e tradicionalidade. Se for, se for mais recente, é um tipo de negociação. Se for mais antiga e tradicional, é outro tipo de negociação, inclusive com as lideranças, com a conversa que você tem que ter, como você fecha os pactos na comunidade para ela ser responsável, né? Aí a gente tem uma cesta, não dá para explicar aqui, uma cesta de ferramentas das ciências sociais todas para diferenciar essa abordagem, como ir produzindo as camadas de acordo. E a própria certificação do crédito de carbono, ela já dá pistas e bem importantes ali de como você tem que traçar a diretriz do pautar a isso. Aí é uma questão de ferramental, de gosto, de possibilidade, e como eu falei também, das características que cada uma tem. Eu posso ter numa comunidade que está dentro de uma área, como eu falei, com uma influência mais neopentecostal, eu vou ter que agir de um jeito, uma outra que tem uma influência mais católica, eu vou agir de outro, e uma que é mais tradicionalista, espiritualidade ligada à floresta, eu vou ter que agir de outro. Aí você diferencia pelo modo de vida e as crenças deles, e não só pela relação de propriedade. Agora, a relação de propriedade, você tocou num ponto muito importante, é muita transparência em relação à apresentação dessa questão dominial e do qual é a parte que cabe a você ali estar oferecendo, seja por obrigação do sistema de certificação, mas seja do que você estrategicamente considera importante nessa conversa. Você não precisa já chegar com a medida pronta, mas chegar com uma banda de trabalho em que você vai negociar ali e vai fechar os acordos com cada uma. E depois vai ter todo o monitoramento, né? A gente também já ajudou a construir várias ferramentas de monitoramento que podem ser participativas e podem ser até online aí. Depois a gente pode falar um pouco de inovação. Legal, a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu achei muito legal isso daí que você trouxe, de que a abordagem inicial, né, de como você chega, de que não é, você não está lá porque você é bonzinho, porque você está fazendo um trabalho filantrópico, é um ganha-ganha, é um acordo. Você está desenvolvendo um projeto e existem responsabilidades pelo lado da comunidade também, que eles vão Uhum. precisar fazer para conseguir trazer esses potenciais benefícios do que o projeto vai trazer. E uma coisa que é interessante também, pela experiência que eu tive em algumas comunidades dentro de projetos, de Uhum. que você falar, chega no conselho da comunidade e conversa. Só que o que acontece é que dentro das comunidades também existe muita divergência dessas comunidades. A gente tem um projeto, por exemplo, no Acre, onde os poceiros, alguns mais tradicionais e outros recentes, estão dentro da propriedade, e aí tem pessoas que querem estar alinhadas com o projeto, já tem pessoas que não querem estar alinhadas com o projeto. E existe um outro projeto também que a gente começou a desenvolver, acabou não levando muito à frente, que daí era onde a comunidade tinha o direito real de uso da propriedade. Aí teve que ir via associação, só que é uma grande comunidade. Na verdade, a comunidade são a comunidade, na verdade, são 19 comunidades distribuídas na Ilha do Marajó, e não existe um consentimento, não é nada fácil você conseguir unir, e muitos contestam a própria liderança, a própria associação, alguns não reconhecem como liderança. Estou trazendo isso porque não é fácil mesmo, é um processo contínuo e elaborado de conseguir entender, né, e relacionar esses acordos, né? Então, Danilo, para isso, por exemplo, eu tenho nessa cesta de ferramentas, eu tenho várias que são de gestão de conhecimento, levantamento, tipificação e gestão de conflitos, né? Porque o que acontece, muitos desses conflitos também são processos de comunicação falhas que existem nessas comunidades, né? Tem conflitos que nasceram, a origem dele foi lá atrás, sei lá,
Um de uma comunidade casou com a filha do outro sem autorização do pai. Ela pode ter isso, e ela cresceu, hoje não tem mais nada a ver com esse conflito original, mas ele tem uma outra cara hoje, e o pessoal nem sabe disso. Às vezes nem é importante saber a raiz do conflito, às vezes é. E com essas ferramentas, às vezes são rápidas, que eu uso de mapeamento de conflito, você fica sabendo bem claro da onde que vem esses conflitos, aí você pode ajudar a costurar quando é costurável, né? E é isso, como eu falei, tem muitas lideranças que já estão, não é falidas, elas estão paradas no tempo, elas não se modernizaram, ela faz o mesmo discurso, algumas se doaram muito, cansaram demais e não querem largar o osso, mas também, ao mesmo tempo, já estão cansadas, não tem mais aquele vigor de mobilização, o discurso dela já não alcança as novas gerações. E no mapeamento, por exemplo, que a gente fez bem rapidamente num dos projetos que eu fui, você em poucas horas, com as ferramentas adequadas, eu nesse campo, para mapear rápido, isso eu uso mais as ferramentas participativas do que questionário, porque questionário o pessoal também responde com bastante intencionalidade, às vezes desvirtua. A margem de erro eu acho melhor para as ferramentas participativas, mesmo que em algumas áreas acadêmicas o pessoal ainda não as reconheça, apesar de terem 50 anos de uso no mundo todo. Eu uso ferramentas que eu mapeio esse conflito, a partir do mapeamento, eu tenho uma estratégia de gestão para fazer a costura. Então, por exemplo, eu sei que ali eu tenho que chamar reunião com a liderança, que é o chamado presidente da associação, mas eu tenho que chamar o jovem tal, o filho do fulano e a família tal. E às vezes ainda levar o pastor comigo. Tem outras que não. Basta eu propor uma reunião rápida, levar um instrumento visual de comunicação com um mapa mental claro do que é um projeto de carbono, claro de quais são as implicações de parceria e responsabilidades mútuas para todo mundo ganhar, o que eu quero ganhar, o que eles podem ganhar se eles vierem juntos. Dá um tempo para eles refletirem, algumas comunidades pedem alguns dias, às vezes pedem uma noite para eles conversarem, e no dia seguinte eles já estão prontos para fazer um trabalho de começar um acordo. Então, assim, aí vai da inteligência das ferramentas de ciências sociais, que infelizmente as escolas de ciências sociais não ensinam muito. Eu ensinei muito por fora isso, em cursos lá no Instituto de Pesquisas Ecológicas, avulso, curso para lá e para cá, já fiz formação para empresas florestais, para ONGs, até órgãos ambientais, estaduais e federais, que você então chega e faz um mapeamento social do entrelaçamento social, você avalia o quanto que as relações, como você falou, de 19 comunidades estão esgarçadas ou não, ou as que estão mais esgarçadas, que estratégia você usa, as que não. Algumas já estão sob domínio do tráfico, a gente tem que tomar muito cuidado de segurança das equipes também e dos próprias lideranças. É bem complexo, como você falou. À medida que você tem o fio de cada uma, você também tem o que cada uma está disposta a ceder ou a se interessar para participar de alguma coisa mais coletiva. Aí você traz baseado no interesse que elas posicionam. Às vezes nem é muito diferente, mas é só porque é fulano que eu não gosto, então eu não topo. E quando a gente descobre isso, aí você vai isolando esses fatores que incrementam o conflito, potencializa os fatores que mostram a base mais de interesse comum. À medida que você começa a contar isso, começa a favorecer os pontos de acordo. Aí você consegue traçar o caminho do acordo. Então, você tocou num ponto essencial. Se eu não entender os conflitos, quando eu falei lá no começo, entender as dinâmicas, como que foi formada, é bem isso também. É que hoje, qual está o status dos conflitos que elas têm, né? E alguns são coisas banais, mas elas estão lá. As pessoas não abrem mão até o momento que você, às vezes, só com uma ferramenta de meia hora, ajuda que elas vejam de outra forma, que elas entendem que pode ter, por um interesse que todo mundo pode sair ganhando mais, que precisa superar aquela diferença. Aí se combina os mecanismos para superar. Vai funcionar isso só depois também com bastante gestão e monitoramento, né? Especialmente as que estão mais esgarçadas. As que não, que têm conflitos, mas são conflitos mais fáceis de serem superados, você pode já traçar um plano de gestão e um monitoramento um pouco mais suave. Aí vai também variar o pós, né? Porque, como você falou no começo, o importante desses projetos é a permanência, né?
Porque não adianta eu sequestrar carbono só um ano e no outro ano não parar de sequestrar. Não funciona para o nosso crédito. Eu queria que você trouxesse um pouco dessas etapas, né? No meu conhecimento de leigo, eu entendo então que existe um primeiro momento, que seria um diagnóstico socioeconômico e também do mapeamento desses conflitos, e daí vem a parte de fato de implementação das atividades, gestão e monitoramento. Queria que você pudesse falar um pouco pensando num planejamento estratégico de abordar uma comunidade, desenvolver um projeto com elas e um pouco dessas ferramentas também, né? Dar exemplos, você falou, eu prefiro a ferramenta, como é que você falou, de participativa, ao invés de formulário. Se pudesse falar um pouco dessa, eu estou trazendo uma pergunta super abrangente aqui para você, daria para fazer três, quatro podcasts só sobre isso, mas falar um pouco dessas etapas, como que cada etapa dessa entra dentro do Entendi. projeto e quais ferramentas existem dentro do diagnóstico, da gestão, do monitoramento, Tá, etc. eu vou descrever assim um pouco como que eu consigo que funciona para crédito carbono ou não, tá? Toda a abordagem que eu já fiz projetos de avaliação e desenvolvimento, que empresas estão investindo, que ONGs, então assim, aqui já é um suprassumo do que eu aprendi nisso daí. Primeiro passo é a territorialização, quer dizer, eu preciso olhar qual é o tamanho da propriedade, onde que está, aquilo que eu falei da questão dominial mesmo do terreno. Depois, ver a qualidade do mapeamento das comunidades que estão lá inseridas ou não, né? Há uma dificuldade enorme, porque a gente tem os dados do censo, hoje você tem setor censitário, você não tem facilmente esses dados, mas quando alguém que está vindo para a empresa pedir um projeto de carbono, traz um mapa para você mais próximo do real, onde estão as comunidades, estão de fato de fora, estão parcialmente dentro ou totalmente dentro. Aí isso é fácil já com uma qualidade, quem fez o mapa, você conseguir avaliar, né? Então essa é a minha primeira avaliação, ela é fundiária e um pouco assim da visão de quem está trazendo a ideia. Depois de boas perguntas, aí eu tenho algumas perguntas que não é, eu roteirizo de acordo com a área, com o estado, por causa disso, falei, né? O Instituto de Terras da Amazônia trabalhou diferente do Instituto de Terras do Acre, então aí eu já diferencio minhas perguntas e faço uma visão de quem está trazendo a área para o negócio do crédito de carbono, do conhecimento dela. Depois eu faço algumas checagens, um pouco do ponto de vista virtual, o próprio é, Google Maps ou Google Earth, por exemplo, eu dou uma andada nesse território, jogo o polígono ali e a gente já tem uma certa noção para perceber se tem ocupações ou não tem, se faz uma certa checagem. Aí depois começa assim, naquele roteiro inicial de pergunta do cara da área, como que ele se relaciona? Com quem ele se relaciona? Se é só com liderança? Se não? Nunca foi? Qual foi a última vez? Teve algum conflito que é consciente ou não? Então, tem várias perguntas que eu roteirizo com quem está trazendo a proposta de área primeiro. E dá para perceber na resposta a segurança que eu posso ter naquela informação. Tenho bastante segurança, aí a pessoa bem informada ela vai ter inclusive contatos. O que que eu faço? Eu faço uma rodada de ligações mesmo, de marcar coisa, vai no virtual para planejar bem isso, para não gastar de ir lá com uma equipe superdimensionada, gastar muito, ou subdimensionada. Então, aí eu faço conversas que são ainda virtuais, onde tem rede, onde tem coisa, com as pessoas que foram indicadas pelo dono da propriedade que está querendo implementar o crédito. Então, esse a gente pode chamar de um diagnóstico prévio, que são conversas semi-estruturadas com os proprietários da área, depois conversas semi-estruturadas que podem ser à distância com indicados pelo proprietário da área, né? E aí eu vou sentir qual é o grau de adesão já de cara que essas pessoas têm com o território e com o tipo de liderança que tem. São perguntas que eu vou elaborando e vou fazendo. Isso tudo a partir ainda de conversas e tal. A partir daí, eu tenho mais ou menos já a localização delas, a distância que dá para fazer um traço de logística, quanto tempo eu levo, por exemplo, pode ser que eu leve um dia navegando para chegar de uma comunidade em outra ou não, isso aí eu vou dimensionando, né, as horas que eu vou ficar em trânsito ou não, eu e a equipe. Depois também o grau, por exemplo, uma comunidade foi apontada com muito conflituosa, com bastante influência
da cidade, eu já vou com mais tempo para isso, então eu vou dimensionar o tempo da equipe e vou roteirizar as ferramentas já com essas informações prévias que eu obtive. Primeiro, com a conversa com o dono da área. Segundo, com quem ele indicou que conhece aquela realidade. Dependendo da complexidade, eu vou também, por exemplo, falar com lideranças de entidades que podem ser regionais ou até estaduais. Então, por exemplo, se eu sei que é uma área que fica muito sob influência do Conselho Nacional dos Extrativistas, eu vou procurar os lideranças regionais do Conselho Nacional de Extrativistas daquela região e dar uma conversada prévia com eles. Tem um risco nisso? Tem, porque ele pode avançar, fazer provocações de aumentar expectativas, mas o ganho que eu tenho de ter nessa conversa informações básicas e importantes me ajuda muito a dimensionar tanto as ferramentas, o tempo de aplicação e o tamanho da equipe que eu vou precisar para fazer lá, para te trazer um bom relatório, né? Então, tem esse diagnóstico prévio que ele é mais, vamos dizer, virtual, de mapeamento, depois de conversa, depois entra para uma fase que eu planejo o campo de uma primeira abordagem, né? Nessa primeira abordagem, vai ter que ficar bem claro se representantes da propriedade que está projetando o projeto, que está querendo fazer o projeto, virão juntos ou não, estão terceirizando totalmente, isso muda bastante também a forma de abordagem e as ferramentas que eu escolho. Se vem, eu escolho algumas ferramentas, se não vem, escolho outras ferramentas. E aí, assim, as ferramentas, por exemplo, tem ferramentas que é mais mapeamento de usos que eles fazem da floresta em pé, que são mais de croquis, desenhos, rotas de acesso, sazonalidade dos produtos, calendários sazonais, calendários de extrativismo composto quando eles fazem duas ou três atividades de coleta simultâneas. Então, aí são essas ferramentas. O ferramenta de mapeamento de conflito, quando já previamente foi avisado ali tem conflitos mais sérios. Ou não, só para fazer um scanner bem rápido se tem algum conflito que não foi lembrado, não foi dito pelas essa entrevistas prévias aí que eu faço com o território. Eu nunca vou só com a informação do proprietário. Nunca vou, quer perder tempo, né? Porque ele tem informações, alguns são muito ligados à realidade e alguns não são nada ligados. Mas é porque eu preciso desse balanço, porque é esse balanço que me traz, até porque eles não são especialistas sociais e vão ter perguntas que eu vou fazer que eles não vão saber responder e que vai precisar. Aí, nessa primeira abordagem, eu vou aprofundar esse diagnóstico, né, nessa etapa, aí sim, um diagnóstico em loco, e a partir desse diagnóstico é que é capaz de traçar a estratégia de como construir os acordos. Pode ser que alguma comunidade já vai ficar assim tão bem preparada só com o diagnóstico, ao ponto que ali um representante do proprietário ou uma pessoa boa em acordo, até da área jurídica, pode ser emitida para lá e ela vai com um certo roteiro de trabalho já sair de lá com um pré-acordo para depois só formalizar. Pode ser que não, vai exigir uma reprogramação de uma volta àquele território com o tempo que eles ficaram passando. Normalmente eles vão pedir mais informações. Aí eu invisto, por exemplo, num artista gráfico que tem sensibilidade com populações tradicionais. A gente cria uns infográficos para esclarecer os processos até chegar no projeto de crédito, até no benefício e depois no monitoramento e na permanência do projeto. Aí eu levo isso em formas visuais fácil de serem apropriadas, inclusive o resultado daquela primeira ida a campo, volto, reapresento, promovo com eles, através de perguntas, uma análise coletiva daquelas informações, com eles, não importa a minha análise, eu sei fazer a minha análise como cientista, mas não importa, a minha análise como cientista importa o que eles refletem juntos ali. Nisso daí, Danilo, eu já supero um monte de barreiras, um monte mesmo, do composto, dos acordos, das responsabilidades que virão. Porque à medida que eu falo, olha, os dados que nós levantamos foi esse, vamos ajudar a pensar por que isso acontece aqui? Qual seria a possibilidade desse dinheiro ser uma vantagem para vocês? Por exemplo, estou dando duas perguntas analíticas. No processo ali de mediação, eu conduzo na reunião uma reflexão que geralmente chega a conclusões. Então aqui vai ser bom
esse projeto pode vingar bem se a gente aproveitar e tal rumo. Aí eu pego desse rumo e transformo numa eleição de prioridades. Eu faço um ranqueamento de prioridades do que seria necessário, o que seria um bom aproveitamento daquele recurso pela comunidade. A partir disso, aí a gente passa a escrever o projeto. Aí nós temos que ter uma outra fase que eu volto lá com o projeto, confirmo se aquela pauta mesmo, aí a partir do projeto combinado, eu posso também estar levando o acordo por escrito em relação à mutualidade. Depois eu vou ter que fazer um certo treinamento de gestão do projeto e um treinamento de monitoramento do projeto, quando eu vou contar com eles como monitoramento, ou se eu vou ter uma equipe externa, que eu acho que custa mais, indo lá fazendo a verificação, ou se ambos é necessário. Então, eu acho que eu consegui passar para você as etapas que eu recomendo que seriam chaves para um bom projeto social dentro dos projetos de carbono. Eu queria que você falasse um pouco na prática como que de fato são executados esses monitoramentos, né? Porque daí você falou bastante dessa parte de diagnóstico e depois tem um momento que você vai entender quais são as necessidades da comunidade e aí vou implementar, seja a instalação de internet, antenas de internet, né? Às vezes fomentar a construção de uma escola, reforma de material, saneamento, poços artesianos. Sim, exato. Estou trazendo vários exemplos, né? Mas como de Uhum. fato monitorar isso? E eu trago também uma questão que você mesmo falou isso numa conversa passada nossa, da diferença entre benefício e impacto. Né? Uma coisa é o que a gente traz ali, uma necessidade pontual, outra coisa é você gerar de fato impactos reais na comunidade. Queria que você falasse um pouco nesse tema do monitoramento, falar um pouco da diferença desses dois. Muito bom. Já começa a construir o monitoramento na decisão do que é mais prioritário ali para eles, né? Porque essa análise coletiva que eu faço amadurece muito para a comunidade por que ela está escolhendo o saneamento básico, a instalação de uma água tratada ou de uma internet. Tá? Isso fica bem claro por que eles priorizaram. Cada projeto desse tem a sua natureza em si. Né? Primeiro, os próprios benefícios imediatos. Eu até discuto com eles quais são os benefícios imediatos de ter uma internet. A gente lista lá com eles. Lá na frente, o que a comunidade quer alcançar tendo esses benefícios? Aí são impactos. Né? Benefício é aquilo que eu consigo imediato. Agora eu consigo ligar aqui e navegar no Google. Outra coisa é, navegando no Google, eu vou usar isso para aumentar o valor, eu vou usar isso para aumentar o valor da, dos produtos que eu gero aqui com extrativismo, por exemplo, né? Eu vou conseguir usar a internet, eu vou precisar fazer cursos para usar essa internet a favor de divulgar meus produtos, por exemplo, no hot site, ou fazer. Então, a finalidade do projeto já encadeia os benefícios diretos, onde se quer chegar e os impactos lá na frente, e aí eu estabeleço réguas de monitoramento baseado nisso. Réguas para monitorar se os benefícios foram de fato alcançados, porque também pode ser pretendido, mas não tão garantidos, a gente precisa monitorar, e regras para monitorar o impacto que vai ser mais de longo prazo. Por exemplo, meus filhos aprenderem a vender os produtos nossos pela internet com maior valor agregado. Aí tem toda uma cadeia do benefício. Agora já tem internet, isso é um benefício. Meu filho está aprendendo a usar, esse é o benefício. Nós temos um aplicativo em parceria, sei lá, com qualquer, tem várias entidades bacanas na Amazônia, por exemplo, que fazem essa coisa de inserção de produtos no mercado, tal. Por exemplo, tem o Tô no Mapa e outras coisas. Aí, agora, por estar no mapa ou por estar agregado a esses objetivos, eu estou vendendo os produtos melhor? Essa renda que eu estou conseguindo a mais está possibilitando reverter em benefício para minha família, meus filhos estão ficando, estou vendo uma perspectiva mais de longo prazo para a nossa família. Então, eu vou encadear perguntas de monitoramento que eu faço encadeado com o benefício e com a finalidade de cada projeto. Então, aí eu vou criar um plano de monitoramento específico para cada uma dessas escolhas que fizerem. Se for uma apenas, ou se forem duas, elas vão dar medidas distintas para esse monitoramento ocorrer, e a gente tem um desenvolvimento também
ferramentas também coletivas para chegar num quadro de monitoramento, né? O que que eu vou medir? Né? Eu vou medir os benefícios, mas eu também vou medir o impacto. À medida que eu diferencio, para eles é muito pedagógico isso para olhar a longo prazo e olhar a necessidade do compromisso de longo prazo também com o projeto, né? Eu não só vou olhar pela floresta um ano, um mês, eu tenho que olhar pelo todo, porque eu estou criando benefício para cima. Eu preciso ajudar a desenvolver esse pensamento de longo prazo. E isso não é tão difícil à medida que eu uso o próprio projeto e a natureza dele, olhando para ele o que, que ele vai trazer, né? Seja, né, por exemplo, de saneamento, meus filhos vão parar de pisar no esgoto, porque eu vou coletar, vou tratar ali, a água provavelmente do rio vai estar com melhor qualidade, eu posso até criar, hoje tem até kits para monitoramento local de qualidade de água, etc. Isso pode ser um aprendizado, pode ser apropriado pelos professores e ser feito em coisa. Eu já ajudei comunidade a fazer biomonitoramento lá no Rio Grande do Norte, 17 municípios no entorno de uma unidade que a Petrobras tinha lá, que foi acusada de estar soltando poluição, e para remediar, junto com a Fiocruz, nós fomos fizeram um trabalho enorme nas comunidades do entorno, que aprenderam a fazer biomonitoramento da qualidade do ar para si, né? E apropriaram isso na escola, apropriaram isso. Então, você pode criar um mecanismo de fazer o monitoramento e fazer a comunicação e análise contínua para eles, que isso só fortalece, inclusive, o tecido social da própria comunidade, é claro, tendo o acompanhamento do projeto por fora, da empresa que faz e da certificadora, você cria mais uma estrutura de supervisão dessa cadeia como um todo. Fui claro? Foi demais, Marcão. Já indo para os finalmente aqui, já estamos para completar uma hora de conversa, mais ou menos. Eu queria que você falasse como é que você vê, eventualmente, o uso de inovações tecnológicas dentro desse monitoramento, né? A gente tem, por exemplo, para mensuração de estoques da floresta, a gente tem o sensoramento remoto LiDAR, que escaneia a vegetação e etc. A gente consegue basicamente ver a árvore ali. Para a biodiversidade, existem câmeras trap para ver os animais, existem sensores sonoros. Você vê alguma maneira da gente conseguir trazer essa transparência da informação, dos dados, a pessoa que eventualmente vai comprar esses créditos de carbono, será que tem alguma ferramenta que a gente consegue levar o resultado dos benefícios dos impactos sociais de maneira mais tangível para a pessoa que está na ponta comprando esses créditos? O que você acha? Tem sim. De acordo, também vai com a natureza do projeto, por exemplo, se é fortalecimento de cadeias produtivas e venda melhor de produtos dentro produtos do agroextrativismo, por exemplo. Né? Você tem as próprias plataformas que geram dados para isso, dos compradores ou dessas ONGs intermediárias e tal. O ICMBio desenvolveu um sistema, por exemplo, para as famílias de Resex, que chama CIS Famílias. Ele já está quase para ser aberto para a sociedade consultar os dados. A gente já tem levantamento agora de 25 mil famílias dentro desses famílias aí. Em breve a gente vai cobrir 90 mil famílias, que é a população estimada de famílias parceiras e beneficiárias das Resex nacionais, né? Das Resex brasileiras aí, gerenciado pelo ICMBio. Então tem o CIS Famílias, que é um sistema que você opera offline, você tem a condição de baixar lá, tal, claro, precisa de um treinamento, e aí você faz o levantamento com a família, você georreferencia a casa, você guarda dados até sensíveis que isso não vão ser abertos pelo sistema, e você tem todo o acompanhamento do que produz, qual é o produto principal, a estimativa de renda, que você pode fazer o acompanhamento e ir reaplicando essas perguntas, ou até, eu acho que a evolução do CIS Famílias para o ICMBio vai ser o próprio gestor, ele já pode fazer isso, ele pode ir atualizando esses dados, né? Eles receberam tablets, esse sistema é instalado, são treinados e eles podem fazer todo o levantamento offline, porque lá não tem rede para transferir imediato, e aí depois eles transferem chegando lá e aí passa a fazer parte de um banco de gestão de dados de famílias de Resex. Tem outros softwares, inclusive de domínio público, por exemplo, a Kobo Toolbox,
que dá para você também adaptar isso e fazer levantamentos em forma offline. Na área de pesca, eu não sei se já tem projetos na área de crédito para mar, né? Mas na área de pesca, eu tenho um amigo que desenvolveu essas ferramentas que eu estava falando, de gestão de conflitos, de acompanhamento de produção de pesca, que as pessoas respondem 3, 4 perguntas fáceis no WhatsApp, que já vai para um banco de dados, que depois ele pode gerar gráfico e devolver para a própria comunidade. Ele volta lá, ele leva gráficos bastante didáticos para a comunidade analisar aquilo. É, e, e eu talvez não tenha nem atualizado de tudo isso, porque agora eu estou ajudando o CIS Famílias, tá? Mas o CIS Famílias tem um pouco dessa coisa que você falou. Um levantamento inicial que é um pouco mais caro, mais demorado, mas depois você pode fazer a atualização da família, se ela desmembra um filho ou uma filha casa, monta outra família, qual o endereço, qual a coisa, o que passaram a produzir e tal, não. Existe sim uma possibilidade grande de aportar, e tem comunidades que são muito ativas em colaborar com esse tipo de levantamento. O Tô no Mapa é um pouco simples, mas é uma ferramenta amazônica de mostrar como a comunidade vive, e ali é possível fazer também um monitoramento como ela está vivendo, por exemplo, né? Então dá para fazer parcerias com os sistemas que já estão lá implementados, ou desenvolver novos também, mais criativos ainda. Eu fiquei até espantado. Esse amigo da pesca, ele pegou ferramentas que eu jamais imaginava que dava para digitalizar, ele digitalizou, e por pergunta simples a pessoa responde e forma o gráfico como se a gente tivesse desenhado lá numa folha de flipchart lá na comunidade. É bem legal. Então, há sim uma possibilidade enorme, não tão automatizadas ainda como um sensoramento de mata e crédito de carbono direto na mata, mas, claro, a gente vai precisar um pouco mais de intermediação humana, mas que ajudam sim a facilitar, e você tem um olhar contínuo, né? Eu monitoro esse levantamento do CIS Famílias todo dia aqui da minha casa. Eu sei quais unidades de conservação, quais execs ampliaram a pesquisa, quais novas famílias. Eu posso olhar os questionários, eu posso olhar a qualidade, posso avisar o coordenador de campo se a qualidade daquele questionário está baixando, se ele precisa melhorar. Eu posso gerar dados e fazer um mapa que seja de dados básicos, por exemplo, dos típicos socioeconômicos, né, do que o IBGE gera, ou outros tipos de dados já vinculados à produção, e posso dar alertas aqui para o ICMBio: olha, cuidado, porque nem tal Resex a gente está baixando a qualidade da informação das famílias aí, dessas que já estão levantadas, né? E a nossa meta agora nas Resex é chegar nas 90 mil famílias até dezembro deste ano, esse quadro, e depois vai ficar bem mais fácil de acompanhar, dado que esse sistema vai conversar com outros sistemas de governo, com o CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar, com o cadastro fundiário, vai comunicar também com o próprio IBGE que a gente está procurando. E mais para o futuro, se der até com educação e outros sistemas, saúde, por exemplo. Fantástico, Marcão, que a gente desenvolva essas ferramentas e que a nossa sociedade dê mais valor, né? Eu tenho uma reflexão minha, assim, que eu penso às vezes, queria saber se você concorda ou não, de que a gente não valoriza a ciência e o cientista social como a gente deveria, né? Não, faltam, eu acredito, oportunidades. É raro você ver uma empresa que contrata um cientista social, e deveria ter para todas as atividades, para todos os tipos de trabalho, deveria ter um cientista social, porque tudo gera impacto, né? Eu vejo, às vezes, projetos de carbono sendo desenvolvidos, empresas de carbono vindo para o mercado, etc., onde engenheiros florestais, o pessoal fala, é carbono, é floresta, é biologia, e às vezes os próprios engenheiros florestais e biólogos acham que é simples, eles são, é uma ingenuidade às vezes que existe, de achar que, vou lá, vou fazer o social, é só trocar uma ideia e sorrir, quando o buraco é muito mais embaixo. Então, é, enfim, eu tenho essa reflexão de que a gente precisa, de fato, como sociedade. Ouvi dizer uma vez, alguém falou para mim que na França é diferente, que lá o cientista social chega a ganhar tanto quanto médico e etc., que essa relação social é muito mais forte. Mas eu acho que a gente precisa amadurecer não só dentro do projeto de carbono, mas como sociedade como um todo, e que as empresas de carbono, que esses projetos comecem, de fato, a priorizar o social antes do próprio carbono em si, né? Eu costumo dizer que esses projetos de carbono são, antes de mais nada, projetos sociais. E aí eu queria te
provocar também, dentro dessa reflexão, a dar um conselho. Como que você acha que essas empresas deveriam se estruturar, ou que ferramentas e que atividades elas deveriam fazer para, de fato, conseguir trazer esse importante elemento social para dentro dos projetos de maneira íntegra mesmo, de maneira completa. Eu acho que aí tem duas coisas que tem que avançar, né? Um lado é na hora da formação do cientista social. Eu, por ter tido essa experiência de ação social antes da minha graduação, eu já me direcionei na graduação para aproveitar o máximo que eu podia do meu título né, de graduado e depois de pós-graduado para aplicar no mundo vivido, né? E algumas escolas elas eram mais fechadas ideologicamente. Eu fui num caminho mais pragmático, né? De aplicação dos conhecimentos, porque eu acho que é só assim que a gente faz esse mundo conversar, senão a gente vai ficar sempre isolado. Na Universidade de Lavras era engraçado. Quando eu me metia a falar qualquer coisa que era da área de um engenheiro florestal agrônomo, eu era chamado de leigo, né? E eles todos eram cientistas sociais, todo mundo fazia análise social e política na maior facilidade, sem nenhum preparo, achando que estava fazendo ciência, ou falando coisa com coisa. São opiniões, né? Opiniões como a gente tem como cidadão, como observador da sociedade, mas não significa que são opiniões baseadas num laço de conhecimento científico. Então, acho que tem que ser dos dois lados, né? As empresas estimularem que as escolas de ciências sociais, ter conversas com elas, tragam essas ferramentas, né? Por exemplo, essas ferramentas que eu uso, elas vieram mais de universidades ou centros de pesquisa que se constituíram paralelas às universidades na Inglaterra, por exemplo, na França e na Alemanha, né? Eles tiveram que fazer um esforço de desenvolvimento à parte. Hoje são reconhecidos, muito bem reconhecidos e valorizados, mas no começo da sua gênese não eram. E no Brasil esse distanciamento ainda é maior, né? Então, eu acho que tem sim a empresa olhar o cientista social e tem vários aí, eu conheço vários que são dedicados a fazer uma visão mais aplicada e pragmática dos conhecimentos em ciências sociais para ajudar a fazer essas pontes. A gente precisa fazer essas pontes, né? É, e, e do mesmo modo que a escola precisa fazer esse esforço, eu vejo que as empresas poderiam, à medida que elas vão atrás e valorizam, e não corta, né? Primeiro item da orçamento, eu tive vários projetos que eu estava participando, a primeira coisa que corta é no fundo, combina tudo primeiro, não, vamos cortar ali, o social não é tão importante. Se continuar essa mentalidade, vai ser difícil dessas pontes e ter um desenvolvimento firme, né? Porque, igual você falou de novas tecnologias, você precisa de investimento de longo prazo, né? Esse CIS Famílias, por exemplo, já é agora o segundo aporte de recursos, já são quase 2 anos de investimento no sistema, e já em uso, né? Em aperfeiçoamento em uso, né? Mas que cada vez está melhor, cada vez mesmo. Eu participo de uma reunião mensal de evolução do sistema, mas tem um investimento por trás, e essa foi o Estado que percebeu, né? Uma ONG, primeiro, que captou recursos para colocar nesse sistema, e depois o próprio Estado viu tão a importância que deu, está continuando o investimento. Mas amanhã poderia ser um projeto de carbono para dar continuidade neste ou qualquer outro sistema, entende? Então, assim, eu lamento que a gente ficou nas bolhas e não dialogou. Eu tenho muita esperança porque revela a minha própria trajetória de vida profissional, que foi sempre procurando fazer essas pontes. Às vezes a gente é criticado pelos dois lados, né? E não é aceito pelos dois lados, mas eu sempre procurei, tanto na linguagem como no cuidado dos relatórios, tudo, conversar com todos esses públicos, né? Não fazer nenhuma coisa alijada do que é chamado de ciências sociais, mas ao mesmo tempo uma coisa só empresarial, ou, enfim, porque isso é um esforço também de cada profissional. Eu vejo que os jovens são muito ansiosos em aprender essas coisas. Eu viro e mexe, tem alguém que fala: Marco, um dia tiver a campo aplicando essa ferramenta, me leva, eu vou de estagiário, vou de graça, eu quero aprender, né? Antes a gente oferecia cursos, e isso é porque justamente nós não temos isso nas escolas. Eu levei um pouco na extensão rural, mas era uma disciplina muito limitada, com todos os alunos do curso de Ciências Agrárias, não dava assim. Aí grupos mais que quiseram se dedicar,
aprenderam isso, inclusive agrônomos, engenheiros florestais, e hoje eu encontro uma rede de ex-alunos que fazem trabalhos, eles estão nos postos mais avançados nessa área de diálogo com a comunidade, inclusive de recuperação de áreas degradadas, de plantio de florestas, na área de indígenas, na área de desenvolvimento e segurança alimentar para comunidades, justo porque foram alunos que lá eram da ciência agrária, mas falaram, nós queremos aprender bem esse negócio aí. E foi possível. Eu não, vocês não são das ciências sociais, não vão aprender. E são bons, mesmo sendo florestais ou agrônomos, mas foi bom porque investiram em fazer esse aprendizado das ciências, né, das ferramentas das ciências humanas. E vice-versa também tem. Conheço antropólogos, sociólogos que estão sedentos de poder serem aplicados nesse mundo, mas não tem os elos. Aí, quem sabe, pode ser que o podcast ajuda a gente a abrir um campo de fazer essas interligações aí, e até o próprio processo que vocês investem de formação, continuar produzindo esses elos, que vai tanto batendo, né? Maior diálogo, maior valorização, porque aí você vai vendo o valor de cada coisa, quanto mais junto se acerta, né, mais vai vendo o valor e todo mundo pode sair ganhando com isso, especialmente uma sociedade tão né, com lacunas e com distâncias sociais e com sistemas tão distantes de exclusão que a gente poderia e deveria já ter superado em muito no Brasil. E enquanto a gente não superar isso, vai ser muito difícil a gente falar que é uma nação mesmo forte e poderosa. E o crédito de carbono, eu estou aqui com você, Danilo, justo porque eu acredito que é mais uma possibilidade de um recurso, entre aspas, novo, baseado até numa expectativa de evitar tragédia, que ele possa ser bem investido nisso, tanto para as comunidades como essa valorização social e esse novo entendimento da importância do que o social tem para que a gente consiga manter nossos meios de vida e os serviços ecossistêmicos que tanto nos mantêm vivos, né? Simples assim. A gente não está falando nada mais do que manter nossos ecossistemas capazes de dotar a possibilidade de ser mantido como espécie no planeta, né? Então, é muito premente isso, né? E se não tem mais nenhum motivo para que isso ocorra, eu não posso entender onde que estaria. Marcão, queria agradecer do fundo do coração mesmo a sua disponibilidade. A gente acabou se conhecendo de maneira espontânea, né? Você acabou virando banca de um aluno que eu estou orientando nesse aspecto social, e depois a gente se encontrou lá no ESCAS, e agora você está aqui, e eu tive até uma ideia de uma disciplina que a gente poderia montar juntos dentro desse nosso MBA de Soluções Baseadas na Natureza, que seria talvez nessa parte de ferramentas de diagnóstico, gestão e monitoramento de projetos sociais, né? Se você topar, a gente poderia montar isso daí. Lembrando aí, pessoal que está em casa ouvindo, a gente está com as inscrições abertas, né, para a próxima turma que começa dia 15 de fevereiro, e o Marcos está aí com a gente, dando essa força no podcast, quem sabe até dar uma aula para vocês na próxima turma. Você topa, Marcos, montar uma aula com a gente dentro do curso? Eu aceito praticamente todos os desafios postos, assim. É só a gente dosar e planejar bem que sempre dá para participar. Especialmente é um tipo de conhecimento que eu achei, na verdade, há 20 anos atrás, não, ninguém vai mais se interessar. E cada vez mais ele é valioso, importante e faz a diferença, né? Não é à toa que eu estou já numa fase, né, com 40 anos, podia estar parando, mas não, porque tem uma procura, tem essa necessidade de fazer essa gestão de conflitos socioambientais e levar para frente, transformar isso em projetos que potencialize ganha-ganha, inclusive da própria conservação ambiental para a nossa garantia de vida, tem um campo aí muito grande ainda para a gente aprofundar, conhecimentos para serem compartilhados, e estamos aí. Eu topo o desafio, vamos planejar isso que a gente dá um jeito. Maravilha, Marcão. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi fantástica a nossa conversa aqui. Espero que o pessoal em casa goste também. Também espero, Danilo, a todos vocês aí de casa, espero que eu possa ter sido claro e motivar, né, tenha motivado para vocês entenderem essa nova perspectiva social. À medida que entende a importância, há um campo enorme aí de exploração, inclusive de autopesquisa mesmo, que cada um pode fazer, de autoestudo, que já vai fazer muita diferença lá na ponta. E é uma honra para mim estar aqui contribuindo com o podcast, com esse processo de formação e
de né, uma existência de projetos de carbono cada vez mais fortes, né, fortalecidos, que tenham bastante permanência, resiliência e efeito ambiental e social para todos. Que assim seja. Valeu, pessoal, ouvinte, e até a próxima.